Fala aí, turma. Boa tarde. Como é que vocês estão? O pessoal que está aqui na sala, ao vivo, o pessoal também que está em casa. Hoje eu trouxe aqui para vocês, né, uma coisa que vai mudar a sua vida. Essa é a palavra do profeta, tá? O profeta, no caso aqui, não é de nenhuma religião. É o profeta Luiz Koxiba. Esse livrinho aqui é o livro que utilizam para fazer a sua prova da ESA, que daqui a pouquinho você vai fazer. Então, assim, quando você encosta nesse livro, você tem que botar a mão, né, nesse livro e falar assim: eu recebo, né? Tem que falar, eu recebo em nome de Koxiba, né? Porque esse livro aqui é um livro essencial, né? Então, quiser aqui manusear, dar uma olhada, pode vir aqui, dá uma folheada para ver, confere aí que as aulas estão de acordo com o livro, né? Que são todos os livros, todas as questões estão de acordo com a dinâmica de Luiz Koxiba. Então, como eu disse para vocês desde a primeira aula, temos o livro de Gilberto Cotrim, só que tem provas da ESA que nem mesmo são utilizadas, as questões de Cotrim. Ou quando são utilizadas, de 5 questões, apenas uma é cobrada, né, em cima do livro do Cotrim. Então, ou seja, esse livro que eu mostrei aqui para vocês é um livro que diz muita coisa. É um livro essencial para você compreender toda a prova da ESA, toda a dinâmica, né, que você é muito importante para entender, né? E eu estava aqui falando, né, pregando aqui o Evangelho. Esse aqui, olha, é o livro sagrado. Pode pegar aqui, ó. Esse é o livro sagrado da sua prova da ESA. Luiz Koxiba, que é a prova, é o livro que é utilizado. Dá uma folheada, dá uma lida aí, vê, né, para você conferir que é o livro que você precisa entender para arrebentar na prova, ok? É um livro essencial. E aqui, gente, já estamos aqui caminhando para o final. Estamos aqui nos 44 do segundo tempo. Eu pretendo aqui terminar o conteúdo do edital já na próxima aula, em que a gente vai falar sobre Nova República e principalmente sobre os planos econômicos que são essenciais. E aí, até a prova, vocês vão, a gente vai fazer aqui mais algumas revisões de temas que são também importantes de relembrar do que a gente viu. Pois bem, nós estávamos falando na nossa última aula sobre uma fase muito dura do período do regime militar, que foi o período do chamado Anos de Chumbo. Operação Bandeirantes, DOI-CODE, DOPS, eram instrumentos utilizados pelo Estado brasileiro para caçar o que os militares chamavam de inimigos internos. Quem eram os inimigos internos? Isso é interessante porque quando o general Golbery Couto e Silva ele cria essa doutrina de segurança nacional, invocando o exército a defender o Brasil do inimigo, a gente sempre presume que, né, em cada meio que a gente vai, tem uma linguagem própria, ok? Quando a gente fala um inimigo, né, para um cristão, está falando do demônio, né, do capeta, né, mas não é bom ficar falando muito o nome dele, né? Quando você fala de inimigo para o cara da seleção brasileira, você imagina que o inimigo dele é o quê? A seleção argentina. Quando você fala inimigo para um militar, você significa que é um país, fora do Brasil, que quer invadir e ele é seu inimigo, né? No geral, o inimigo, do ponto de vista militar, é aquele invasor externo. Só que essa doutrina do Golbery Couto e Silva, ela foi utilizada como uma doutrina que pregava que o exército tinha que proteger o Brasil do inimigo. Que inimigo? Capeta? Não. Que inimigo? Argentina? Não. Que inimigo? Os esquerdalha, os esquerdistas, né? Todo mundo
que seria e teria algum tipo de laço com a opinião política de esquerda deveria ser perseguido. O problema é que, como a gente já viu na nossa última aula, além disso ser uma violação clara de qualquer direito de uma democracia, né? Além disso, o problema era que até chegar no pessoal que era de esquerda de fato, eles foram lambendo pelo caminho todo mundo que também era suspeito. Então tinha um monte de pessoas que até mesmo militares morreram, tinha um monte de pessoas que não tinham nada a ver e morreram, tinha um monte de pessoas que não tinham nada a ver com política e também sucumbiram. Então foi um lado muito negativo chamado Anos de Chumbo, né? Foi um lado muito duro, né? Em que, como dizia o jornalista Alberto Dines, que era o jornalista do Jornal do Brasil, ele dizia que a temperatura era uma temperatura de ar seco, quente, de um ar pesado, de cansaço, porque os anos de chumbo eram anos que, de fato, ou você ama o Brasil ou você deixa-o, né? O lema durante o auge do período chamado do milagre econômico era Brasil, ame-o ou deixe-o. Por quê? O governo dizia o seguinte: olha, meu amigo, ou você é fechamento, ou você não é meu fechamento. Ou você apoia, ou você cai fora, né? Não tem um meio termo de você, eu gosto do Brasil, só que o regime... Não, cala tua boca, meu filho, né? Cala tua boca, porque você tem que obedecer, né? Então, esse termo, né, Brasil ame ou deixe, ele foi muito utilizado durante o período do regime militar para enfatizar essa campanha nacionalista. Então, a gente viu os anos mais pesados de chumbo na nossa última aula, em que tinha uma guerra aberta entre parte da esquerda versus as Forças Armadas, um tentando sabotar o outro, uma briga de Tom e Jerry, né, e que acabou, como eu disse, contando no início, resultando na morte de um monte de pessoas que, inclusive, não tinham nada a ver com o assunto. Agora, o ponto essencial que a gente vai ver aqui na aula de hoje é o período em que o próprio regime militar e o chefe de Estado, o general que comandava a República, estava sensibilizado com o seguinte: olha, já está dando o nosso tempo, as Forças Armadas estão ficando desmoralizadas, é hora da gente voltar para o quartel e entregar de novo o poder aos civis, como havia até 1964. O grande problema é que, quando assume a presidência, aí vocês vão ver ali no slide 2, né, lá no início, quem chega à presidência é o general chamado Ernesto Geisel. Esse general, ele era um general que prometera no dia da sua posse presidencial. E aí vale aqui um parêntese, porque ele foi eleito pelo povo? Não. O país impediu que houvesse uma eleição direta para cargos de executivo. Quem escolhia? O pessoal das Forças Armadas, numa sala como essa, né, conversando, e decidia quem seria o próximo, e mandava para o Congresso, onde o Arena, que era a maioria, aprovava qualquer coisa que o regime fizesse, né? Então, ou seja, era uma situação muito ambígua. E esse general, quando ele chega à presidência, ele fala assim: olha, gente, vamos fazer uma distensão. O que é uma tensão muscular, por exemplo? A tensão é quando os músculos estão tensos, né? Estão rígidos, estão, né, estressados. E o que é distensão? O relaxamento. E aí, ele solta uma frase dessas que são épicas na história do Brasil, em que ele diz assim: olha, vamos vamos abrir a política. Oba, amanhã vai ter voto, vai ter democracia. Ele fala: porém, entretanto, todavia, não é assim. Como que vai haver a abertura política, a volta ao regime democrático no Brasil? De que maneira?
dessa frase que fica épica na história do Brasil: lenta, gradual e segura. Então, a gente pode identificar que, a partir de Geisel, após o fracasso, né, ali do milagre econômico, que gerou endividamento do Brasil, né, após o fracasso do milagre econômico, com a crise do petróleo, que o Brasil já estava mal das pernas, após eles terem perdido uma campanha eleitoral para o MDB, que era o partido de oposição do Arena, e aqui abre um parêntese, o líder do MDB era o deputado Ulisses Guimarães, e a campanha dele na eleição de todo mundo que era da chapa do MDB era épica, né? Ele dizia assim: vote no MDB, você sabe por quê. Ou seja, era uma crítica indireta sobre uma censura. Era tipo assim, ó, para quem sabe, né? Para quem sabe ler um pinga-letra, né? Quem entendeu, entendeu a referência. Vote no MDB, você sabe por quê. Ele não precisa contar, porque ele também não pode contar o porquê. Mas você sabe o porquê. É uma estratégia política. E essa estratégia deu certo. O MDB cresce nacionalmente e a opinião pública passa a se voltar contra os militares. Então é nesse sentido que a alta cúpula do Exército, das pessoas mais moderadas, mais calmas, né, daquelas pessoas que estão mais tranquilas da vida, elas percebem o seguinte: olha, é hora do Exército voltar à caserna. É hora do Exército voltar ao quartel. Só que não foi tão rápido que eles voltaram ao quartel. Como você pode ver, esse processo vai durar ainda 11 anos. Né? Então, olha como é precisa e cirúrgica essa frase que o Geisel diz: nós vamos abrir a política de forma lenta, gradual e segura. Ou seja, calma, né? Vamos abrir, mas não vai ser muito bem agora. E essa atitude do Geisel, como a gente vai ver, ela é muito controversa, porque Geisel, para ele poder fazer uma abertura política do Brasil, primeiro, ele tinha que dar uma paulada na linha dura, que eram os generais mais acirrados, os generais mais nervosos, que não queriam largar o osso de Brasília, não queriam voltar para o quartel, eram a favor do aprofundamento do autoritarismo do regime militar. E, ao mesmo tempo, né, o Geisel, que ele batia na linha dura, ele também batia em quem? Na oposição, com leis um tanto quanto controversas, que a gente vai ver aqui na aula de hoje, e que é muito importante você saber como um apanhado da época. Ok? Então, ou seja, ele é o presidente que usa aquele ditado popular: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Pau na esquerda, pau na direita. Pau na oposição, pau em quem é radical do meu lado. Para a gente poder democratizar o Brasil. Então é por isso que vários historiadores tratam esse governo de Geisel como sendo um governo muito controverso, porque ao mesmo tempo que ele sinalizava que ia abrir a política, como a gente vai ver, ele fazia leis absurdas para o Brasil, que demonstravam somente o autoritarismo do poder executivo do chefe de Estado. Né? Então é nesse sentido que a gente vai entender aqui a aula sobre o Geisel, a parte sobre o Geisel. Próximo slide. O primeiro pau que ele dá é o pau na chamada linha dura. E por quê? Olha que doideira. Quando o Geisel ele se compromete a abrir a política do Brasil, ele acaba indignando uma série de generais da alta cúpula das Forças Armadas que não queriam abrir a política do Brasil. E qual era a forma que esses militares da alta cúpula, da linha dura, que não queriam a abertura política, tinham para poder se manifestar contra o presidente, que eles não curtiam muito, não iam muito com a cara deles? Era fazer coisas que sabotassem o seu governo. Era fazer coisas que, de alguma maneira, desestabilizasse, por incrível que pareça, o seu próprio poder. Então é muito interessante a gente pensar por essa perspectiva, porque o regime militar não foi um regime assim, que todo mundo pensava igual no exército, que havia uma unidade, era um bloco que todo mundo pensava igual. Não. Existia uma divisão
existiam pessoas que tinham projetos diferentes do país, existiam pessoas que tinham até desavenças, iam até para a rua explodir coisas, matar pessoas para poder justificar o seu lado. Então é isso que eu quero que você preste muita atenção. Um desses generais de linha dura, o general Edinardo Dávila, o general comandante do 2º Exército, que é o Exército de São Paulo, ou seja, um exército formidável, né? da principal cidade, do principal estado do Brasil. Ele era um dos linha dura e não gostava muito de Geisel. E aí o que ele fez junto com os órgãos de repressão? Começou a matar pessoas aleatórias. Né? Uma dessas pessoas que ele matou foi justamente esse jornalista que está ali na foto de cima, o Vladimir Herzog. Esse caso do Vladimir Herzog, ele é muito conhecido. Observe que foi em 75. Geisel assume em 74 e acontece a morte de Herzog em 75, em outubro de 75. E o que aconteceu? Vladimir Herzog, ele era um funcionário público que trabalhava na TV Cultura, a TV que tem até hoje, a TV estatal de São Paulo, que produz Roda Viva, etc. Ele era um cara opositor, como qualquer outra pessoa que poderia ser opositor a qualquer regime. Só que ele não era um cara que nunca pegou em armas, ele não era um cara que escrevia no jornal para massacrar o exército. Ele tinha uma opinião pessoal contra os militares, só que, numa censura, o que ele vai fazer? Nada. Então ele era um funcionário, era um trabalhador, um jornalista, um pai de família. E aí um dia, ele recebeu uma carta para comparecer ao DOI-CODE, né, que era o órgão da repressão, e ele foi lá e sumiu. A mulher dele desesperada, a mulher dele, cadê meu marido? E aí aparece 2 dias depois, uma foto de Vladimir Herzog, né, enforcado na cela do DOI-CODE. Bem, o que dizer sobre isso? Se você puder estender, querido, essa foto, né? E aí vamos fazer aqui um de perito criminal, né? Um Sherlock Holmes. Como que alguém se suicida enforcado se o seu pé não está suspenso no ar? Como que, por exemplo, eu consigo botar uma corda no meu pescoço e me matar na janela do meu quarto se eu tenho como colocar o pé no chão? Eu acho que você há de concordar comigo que o nosso próprio corpo, ele vai ter alguma reação que vai me fazer ficar em pé e não morrer. Né? Ou seja, o que quer dizer essa foto que o exército botou para comprovar que ele tinha se suicidado? Acabou causando essa mesma indagação que eu fiz para vocês. Todo mundo que viu essa foto falou, pô, isso aí foi forjado. Ele não se matou. Alguém matou ele e botaram uma corda no pescoço dele. E aí, mais tarde, hoje em dia, na Comissão da Verdade foi comprovado que ele foi morto mesmo, ele se suicidou. Mas estava bem claro. E aí o que o general Edinardo fez? Falou, o Herzog morreu. Tadinho. Ele se suicidou. E fez circular uma carta para publicar no jornal dizendo que ele tinha se suicidado. Só que os jornalistas inteiros sabiam que não foi suicídio. Qualquer pessoa que tem um mínimo de indagação, ao olhar essa foto, ela percebe que é uma coisa forjada, uma coisa fake. É uma coisa que colocaram ele ali. E aí a opinião pública foi totalmente contrária a ele. E aí houve, no dia 26, se eu não me engano, de outubro, né, 2 dias depois da morte dele, uma missa ecumênica, porque ele era judeu, né? Foi chamado um rabino, foi chamado o Dom Helder Câmara, né? O Dom Evaristo Armes, que era o chefe-mor arcebispo do Brasil, foi chamado pastor da Igreja Batista, e comoveu o Brasil esse assassinato. Por quê? Era uma prova
de que os militares estavam matando pessoas que não tinham nada a ver com nada. Ok? Então é nesse sentido que foi utilizado estrategicamente esse argumento do general Erdinardo para poder falar assim, toma, Geisel, né? Aí, ó, um pepino para você resolver. Olha o que eu arrumei para tu. Ele foi provocando o governo. Você observa que 3 meses depois, um outro operário, o Manuel Fiel Filho, foi morto também na dependência do DOPS. E o que o general Erdinardo falou? Se suicidou, coitado. E a opinião pública engoliu os militares. Aí o que o Geisel fez? Exonerou, expulsou do exército. Se o cara era general 4 estrelas, um dia, no outro, ele era um cara apaisando na rua, que não recebia nem mais pensão do exército. Então isso foi um golpe que ele deu nos linha dura. Por quê? Era uma demonstração de falar assim, ó, calma aí, vocês não vão fazer isso aqui debaixo do meu nariz. Eu não concordo com essas atitudes que vocês fazem. Vocês que fazem parte dessa linha dura que quer, né, impor uma série de coisas para o país, cala a boca, cai fora das Forças Armadas, cai fora do Exército. Então você observa que essa atitude, ela foi uma atitude que demonstrou uma certa pressão. E não parou por aí não, tá? Essa linha dura do Exército, dessa corrente aí do Erdinardo, do general, fez mais coisa. O que eles fizeram? Fizeram ataque à bomba no estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. E isso foi mais tarde. Mas são eles. Entendeu? São esse mesmo grupo. É esse mesmo grupo. Atacava bancas de jornais, né? Fazia atentados, tipo assim, como se fosse islâmico, tá entendendo? Essas coisas que acontecem lá na Europa. Pum, um atentado terrorista. E quem fazia? Essa facção linha dura dos militares. E aí você imagina o seguinte, professor, então isso quer dizer que o general Geisel, ele só meteu o pau no linha dura para poder abrir o país para a democracia. Calma. A abertura é lenta, gradual e segura. Por quê? No próximo slide, a gente vai ver que ele fez uma série de atitudes que também minaram a oposição. Então, ou seja, ao mesmo tempo em que ele batia no Francisco, ele dava pau em Chico. Ao mesmo tempo que ele batia nos linha dura, ele também cerceava a oposição. De que maneira? O MDB estava tendo um ascenso eleitoral, ganhando eleições acima de eleições. Em número de votos nas eleições de 74, os deputados, o número de votos foi muito maior para o MDB do que para o Arena, que era o partido do governo. Só que por conta da regionalidade, né, principalmente na região do Norte e Nordeste, a maioria era Arena. Mas principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a maioria já era MDB. O número de votos totais foi maior para o MDB do que para o Arena. Só que o Arena tinha um apoio que todo partido queria ter, né? O apoio dos de cima. Não estou falando de Deus, né? Estou falando dos generais. O apoio dos caras que falam assim, o que vocês fizerem, aprovo vocês. E aí, qual foi a estratégia utilizada pelo general Ernesto Geisel para poder minar a oposição? Fazendo uma série de leis, no mínimo, estranhas. A primeira delas foi em junho de 76, em que ele fez a chamada Lei Falcão. O que foi a Lei Falcão? Foi uma lei em que na campanha eleitoral, o candidato a vereador, calado, não pode falar nada. Na campanha eleitoral dele, só vai poder aparecer a fotinha dele e alguém narrando o currículo dele. Ou seja, vamos supor que eu fosse candidato do MDB. Né? Ao invés de eu falar, gente, vamos acabar com essa porcaria, vote em mim, não sei o quê. O que eu podia falar? Ficar quieto com a minha fotinha assim, e alguém falando, José Neto, professor de História, 27 anos, né? Morador do Rio de Janeiro, tipo assim. E aí,
para vocês verem que eu não estou mentindo, vamos ver aqui o vídeo que eu trouxe para vocês. Se puder esticar aí, um trecho dessa campanha da chamada Lei Falcão. Olha que interessante. Puder dar aquela esticada. Arena apresenta candidatos à Câmara de Vereadores. Candidatos a vereadores. Musiquinha e a carinha. Arthur Bravo, Arena número 2231. Funcionário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Professor do ensino técnico e médio. Profissional de Relações Públicas e universitário de Direito da Gama Filho. Professor e diretor do Instituto Santa Inês e Suburbana de Educação e da Escola Técnica de Organização Arthur Bravo. Ou seja, foi assessor especial do essa diretor chamada do Lei INES Falcão e coordenador do Centro de Proteção Comunitária do MEC, colaborador do Mobral. Chegasse lá fundou e dirigiu a biblioteca e o Museu do Porto do Rio de Janeiro e presidiu a Associação dos Moradores do Engenho de Dentro. Para poder frear o crescimento da oposição, o que eles fizeram? Fizeram basicamente isso. Foram lá e tiraram o direito do candidato falar, né? Então você vai me dizer assim, caraca, que doideira, da noite pro dia isso foi feito. Calma que tem mais, né? Teve, em 1976, o chamado Pacote de Abril, como está escrito ali no slide. Se puder voltar a tela ali do slide. Que essas medidas ficam mais claras ainda que o governo, né, vai cercear a oposição. Então, os pacotes de abril em 77, o de 76 foi em 77, o que eles fizeram para a eleição de 78? Ou seja, no ano seguinte a eleição para deputado federal, senador, né, cargos legislativos. O que eles fizeram? Eles fizeram uma série de medidas muito esquisitas para poder o quê? Manter a maioria no Congresso. A maioria do Arena. Porque do jeito que estava, quem seria a maioria seria o MDB. Então, para impedir que o MDB alcançasse, eles fizeram o pacote de abril. Quais são essas medidas? Criação de senadores biônicos. O que são os senadores biônicos? Da noite para o dia, olha, os senadores, ninguém vai eleger mais. Quem vai eleger são os senadores que já estão lá. Tipo, né? Você tem o seu direito de votar no candidato, votar no senador, para representar o seu estado, só que, a partir de hoje, não tem mais essa regra. Como é que vai ser? Não, você não vai mais votar em senador. Mudou. Da noite para o dia. Né? Mudou outras regras também. Né? Houve maior representação de estados menores. Qual era a intenção dessa medida? Fazer com que o número de deputados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas diminuísse e crescesse a representação de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Amazonas, Mato Grosso do Sul, que foi criado nesse ano, 1977, Mato Grosso, Pará, que eram estados menores, mas que eram estados que já tinham uma longa tradição de ligação com o governo. O Nordeste e o Norte. Então ele fez isso para quê? Para fazer com que ele tivesse sob controle do Congresso a maioria favorável a ele. Né? Outras medidas. Expandiu o mandato presidencial para 6 anos, da noite para o dia, e também ele continuou dizendo o seguinte, olha, não vai ter eleição para escolha de governador e para prefeito. Quem vai escolher somos nós. Então, olha, assim, né? Ele diz que vai abrir o Brasil para a democracia, mas olha quantas medidas contraditórias esse governo toma. Você há de concordar comigo, né? Então, ou seja, ele diz no dia da posse que vai abrir a política, voltar à democracia, só que o que ele faz? Ele
ao mesmo tempo em que ele demonstra que vai abrir o país, por outro lado, ele puxa de outro, né? E aí no próximo slide, vocês vão ver que no final do mandato de Geisel, ele faz sim uma coisa que vai garantir e vislumbrar a possibilidade do Brasil voltar a ser uma democracia, que foi a anulação do AI-5. Então, ou seja, volta os habeas corpus, acaba a censura. Então você já vê que em 1978 já tem um passo mais largo dado para a democracia. Resumo da ópera. O que eu estou querendo dizer para vocês é: Geisel, ele é um cara que assume a presidência e guia o Brasil, lidera o Brasil para abrir a sua política para a democracia, acabar com a ditadura, mas ao longo de sua jornada, ele toma várias medidas contraditórias, como a Lei Falcão, calar a boca dos candidatos, e o pacote de Abril para poder cercear o crescimento do chamado MDB. Show de bola? Tranquilo até aí? É nesse sentido que ele passa o bastão para o próximo presidente. E esse presidente é o último presidente do regime militar, o último general presidente do Brasil, que foi o famoso João Batista Figueiredo. E aí, você observando essas duas fotos, são daquelas fotos que marcam a história do país. A primeira foto, eu vou pedir para você também dar uma esticada, né? Você olhando de longe, você não percebe a ironia da foto, mas você olhando de perto, talvez você consiga perceber, né? Tá ali o João Figueiredo no palanque de terno e gravata, ou seja, com ares de civil, e atrás dele, no exato frame, no exato momento, tem algum comandante atrás batendo continência. E aí cria a ilusão de que ele está com cap e está fazendo assim, né? Só que não, exatamente ele está atrás de um cara que está batendo continência. O que é a ironia dessa foto publicada nos jornais? Quem pode me ajudar a traduzir essa ironia? Ditador? Tá chegando. A roupa dele. Ele é um general que está vestido de terno e gravata, ou seja, ele não está querendo governar como general, está querendo se mostrar como civil. Só que por mais que ele tente ser civil, atrás sempre está um militar, né? Então, por trás desse governo, né, contraditório, como a gente também vai ver, foi um governo em que, por mais que ele desse um ar civil para o governo, por trás estava sempre o exército comandando. Então, novamente, lenta, gradual e segura. João Figueiredo, mesma coisa. Ele continua a obra de Geisel de abrir a política do Brasil, mas, ao mesmo tempo, justamente dando alguns toques ali, ainda assim com cara de regime militar. Né? Então, ou seja, ele caminha para um governo civil, pela roupa ali de terno e gravata, mas ainda assim tem um fundo militar no seu governo. E a outra foto também é daquelas fotos, né, que valem ouro para a história do Brasil. Né? Vou estender aí para ver melhor. Né? Essa foto é muito interessante, porque ele foi na abertura de uma fábrica de carro, flex não, carro movido a álcool, né, a etanol, e ele foi na abertura dessa fábrica lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí lá, né, ele foi lá no meio da galera que foi assistir ele, e aí ele viu uma criança e foi estender a mão. Só que a garota não quis dar a mão para o Figueiredo. Só que essa foto é muito simbólica e na hora que ela foi tirada, ela foi muito usada pelos jornais também como uma ironia. Por quê?
você observa também muito simbolismo nela, né? Um velho com cara, né, de mal, ele tem uma cara ali, né, com a cara assim sisuda, e uma menina tipo assim, né? Não me encosta, não me cumprimente, né? E é uma foto que é um simbolismo também de que a relação entre aquele governo e a sociedade não estava tão boa. Já estava em passos finais, nos últimos momentos desse regime militar. Só que Figueiredo, ele é o último presidente, e ele no dia da sua posse, assim como Geisel prometera que iria abrir o país, o João Figueiredo ele diz o seguinte, olha, no dia da posse dele, dia 15 de março de 1979, ele diz, olha, até o final do meu mandato, eu entrego um poder para o civil e vai voltar às atividades democráticas. Ou seja, os militares voltarão para o quartel e vocês, civis, mandarão na política novamente, como foi até 64. Então, ou seja, e ele cumpre, né? Ele assume em 79 e larga o osso, larga o poder exatamente no dia 15 de março de 1985. Ou seja, ele completa totalmente seu mandato, né? Ele cumpre o que ele prometeu no primeiro dia. No próximo slide, a gente vai ver aqui as medidas que ele tomou. A primeira medida dele, que fica muito conhecida, que é logo no primeiro ano de mandato, que é a chamada Lei de Anistia. Essa Lei de Anistia, o que se refere? É uma lei que prevê que qualquer brasileiro que foi lesado pela ditadura e que está, né, em exílio, está na Europa, está na América Latina, está em outro país, porque não pode voltar para o Brasil, ou se algum guerrilheiro que assaltou um banco, explodiu um carro, cometeu um crime contra a ditadura, volta, que vocês não serão mais molestados, não serão incomodados e a sua ficha criminal vai ficar limpa. Em compensação, vocês que voltarem não vão falar nada sobre tortura, sobre os generais que mataram, sobre os soldados que mandaram matar, sobre os locais onde vocês foram torturados, porque a lei da anistia é uma lei do esquecimento. Eu quanto general, esqueço o que vocês tentaram contra mim, e vocês se esquecem do que o meu time fez contra você. Ok? Então é uma medida que ela é muito controversa. Por quê? Porque um monte de pessoas que estavam exiladas, vou dar um nome, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Ele era professor da USP. O que ele fez? Deu aula. O que ele fez? Deu aula. Leonel Brizola, que é esse aqui da foto que retorna. Isso. Ele foi eleito em 1982 como governador do Rio de Janeiro, que cria o Brizolão, os CIEPs, a Sapucaí, etc, etc, né? Ele era do PTB, antes da ditadura, do partido de Vargas, só que quando ele volta para o Brasil, ele cria um novo partido, Partido Democrata Trabalhista, o PDT, ok? Né? E aí, por exemplo, o que o Brizola fez? Ele não assaltou nada, não matou ninguém. Ele vai ter que esquecer o quê? Que alguém expulsou ele do país? Então é por isso que essa lei da anistia é uma lei muito controversa, porque ela trata todo mundo que foi vítima da ditadura como sendo alguém que foi um terrorista. E que nem todos foram. Ok? É nesse ponto que ela é muito polêmica e controversa até hoje. Né? Vários professores, vários jornalistas, várias pessoas, tipo o Herzog. O que ele fez contra a ditadura? Nada. Né? Simplesmente morreu e ainda foi culpado pela morte. Né? Como sendo um suicídio forjado, que não foi o que aconteceu. Mas essa medida de anistia, você já observa que é uma medida que o governo já está, já está fechando as portas, né? Já está encerrando a festa.
está deixando voltar os inimigos. Né? Está deixando voltar as pessoas que eles expulsaram. Está perdoando até terrorista. Né? Então é nesse ponto de vista que é uma lei bastante polêmica. A outra foi a anulação do AI-2, a anulação do bipartidarismo. Por quê? O general Figueiredo, ele enxergava o seguinte: se continuar dessa forma, Arena versus MDB, todo mundo vai votar no MDB. Então, para poder embaralhar, né, para poder misturar o cenário político para o eleitor, o que ele fez? Ele institui o chamado pluripartidarismo. O que é o pluripartidarismo? É o que nós temos hoje. Vários partidos para você escolher o seu voto. Não é só um e outro. São vários. E aí é criado, nesse momento, o PMDB, que era o antigo MDB. Foi criado, nesse momento, o PTB. Recriado, né? Foi criado o PDT, do Brizola. Foi criado o PT, o Partido dos Trabalhadores, de Lula. Né? Foi criado o PDS, que era o antigo partido Arena. Por que eles mudaram de nome? Porque eles não queriam mais ter aquela fama de ser o partido do governo. Para tu ver que os militares estavam mal de perna. Ok? E no próximo slide, a gente vê que, a partir desse momento em que é sinalizado uma série de medidas para a libertação, né, para o fim daquele regime militar, para a redemocratização do Brasil, junto com essas pautas, vinham justamente pressões populares. A primeira pressão popular que acontece no final do governo Geisel e se estende até 1980, que foi o quê? A primeira greve, né, dos metalúrgicos, a primeira greve de operários durante a ditadura. Por quê? Lembra que a Constituição de 1967 proibia a greve? Eles falaram, dana-se, quero fazer greve. E por que esses trabalhadores fizeram greves? Por conta de vários motivos, que você já deve imaginar, mas o principal deles era que durante todo o regime militar, o governo não reajustava o salário mínimo. Lembra do PAEG, né, que eu falei? Que era uma medida para combater a inflação, como? Não deixando o pobre ter mais dinheiro. Aí isso abaixa a inflação. Então você imagina como era um problema enorme de aumentar o preço das coisas e todos os trabalhadores, a imensa massa da população que ganha um salário mínimo, não ter o seu salário reajustado há anos. Então essa medida foi uma medida justamente tomada espontaneamente pelos trabalhadores e que desafiaram de peito aberto a ditadura e falaram, não acredito mais em vocês, agora eu quero a minha pauta, não concordo com o sindicato que vocês criaram, não concordo com a justiça do trabalho e agora a gente vai partir mesmo para não trabalhar, fazer greve. E aí quem é o líder desses trabalhadores? Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E que é a partir desse grupo que ele vai formar, junto com setores da Igreja Católica, junto com outros setores progressistas, o chamado Partido dos Trabalhadores, o PT. Né? Então, a partir desse momento, surge essa figura, né, na política nacional. Nesse momento, era um sindicalista que fazia manifestações contra a ditadura a partir da greve dos trabalhadores. E só em 2003 que vai virar presidente, né? Porque desde então ele tentou ser presidente a todo instante e não conseguia. Né? Outra medida que é muito conhecida nesse período é uma medida tocada pelo MDB, pelo deputado Dante de Oliveira, que era para mudar a Constituição para fazer com que não houvesse mais eleição indireta para presidente, e sim direta. E isso vai ser usado por vários setores da sociedade que une o Lula, que une o Brizola,
que une o Fernando Henrique, que une o Ciro Gomes, que une um monte de parlamentares, um monte de políticos conhecidos em prol de uma causa. Qual causa? Direta e já. Ou seja, aprove a emenda Dante de Oliveira para que o povo brasileiro volte a escolher o seu próprio presidente. Oi? Não, cara pintada foi do Collor, que a gente vai ver. Entendeu? Cara pintada foi do Collor. Esse aí foi um antes, né, um pré-cara pintada, vamos dizer assim. Era uma mobilização popular para que o povo voltasse a eleger diretamente o presidente da República, sem voto indireto. Resultado da ópera, o que aconteceu? A Arena ganhou e rejeitaram essa emenda. E aí tem um vídeo que é épico, lendário, em que um jornalista pergunta para o general Newton Cruz se aquelas medidas que estavam ocorrendo ali não eram medidas autoritárias ou de um regime militar ou de uma ditadura. Aí olha a resposta do general Newton Cruz. Pode estender e botar o vídeo, por favor? É um figuraça, cara, esse general. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. Ih, deu ruim? Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Federal, eu me sinto honrado. Agora, olha isso. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha, né? As portas da democracia. Né? Deixa eu falar, cala a boca. Não, é engraçado, né? Porque, de fato, esse jornalista aí que tomou um safanão, ele foi sacana, né? Porque a versão do general, eu até concordo com ele, mas só que aí é que tá. O general, que tá acostumado a mandar, ele não... Tá até agora a confusão, né? Ele não sabe como lidar com perguntas e com gente malandra. E aí o que foi o que o jornalista fez? O jornalista ficou lá, fazendo o papel dele, que é fazer perguntas. E aí, ele, na hora que ele deu aquele... Cala a boca, deixa eu falar. Aí o jornalista ficou também, né, indignado e desligou o microfone. Aí na hora que ele desligou o microfone, ele falou assim, então desliga essa droga. E empurrou ele assim, né? Mas não empurrou, tipo, empurrou tipo assim, no reflexo. E aí o jornalista voltou com o microfone e falou assim, gente, fui agredido aqui pelo general. Eu o quê? Agredido? Aí, tipo, o jornalista deu uma provocada, né? Tipo assim, parece naquele jogador da Argentina, né? Que tomou só um tapinha e se joga no chão. Tipo assim, mas isso é do jogo democrático, né? Que a pessoa tem que saber ligar, saber conversar, saber tratar. E o general, indignado, cala a boca. Eu o quê? Eu te agredi? Vem cá que eu vou te dar uma... né?
Então, ou seja, por mais que houvesse nesse regime uma abertura democrática, ainda havia, sim, um espírito que autoritário. Show de bola? Tranquilo? E aí, no próximo slide, vamos ver o fim derradeiro. E que também parece até um filme, né? Que também a história é muito doida. Pois bem, o general João Figueiredo houvera prometido que, no dia da sua posse, ele falou: olha, eu serei o último presidente militar, o próximo vai ser um civil. Show de bola. 2 partidos, a Arena e o MDB, em Brasília, no Congresso. As eleições diretas foram rejeitadas pela emenda Dante de Oliveira. Foi rejeitada. Ou seja, quem vai escolher o próximo presidente da República? O próprio Congresso. E aí começa uma costurada danada para ver quem vai ser escolhido, né? E aí fica a seguinte disputa. MDB escolhe Tancredo Neves, que já é um figurão, né, da política nacional, foi o único primeiro-ministro durante o breve regime parlamentarista, quando o João Goulart era presidente. Foi ministro da Justiça durante o governo Vargas. Ele é um figurão da história política, Tancredo Neves. Foi escolhido pelo MDB. E por outro lado, o Arena, ou melhor, o novo PDS, estava rachado entre o PDS de Maluf, que foi escolhido para ser o candidato a presidente pelo PDS, e uma outra facção que foi dissidente do PDS, que mais tarde ganharia o nome de PFL, Partido da Frente Liberal, e que teria como chefe José Sarney. Bem, José Sarney, ele foi presidente durante anos e anos do Arena. Ele foi um cara que tinha telefone, era amigo, padrinho, os filhos dele tinham como padrinhos generais, e assim por diante. Ele tinha uma ligação muito próxima com o regime militar. E aí, no pleito eleitoral indireto, ficou a famosa chapa chamada Aliança Democrática, que era como candidato a presidente Tancredo Neves e como vice José Sarney. E do outro lado estava o candidato a presidente Maluf. Bem, vocês com certeza já devem ter ouvido das histórias de Maluf, né? Dos inúmeros casos, né? O Maluf é um daqueles caras que ele não pode pisar fora do Brasil, porque se ele botar o pé na fronteira da Argentina, a Interpol prende ele, né? Ele é um cara condenado em tribunais do mundo inteiro. Só aqui no Brasil agora que ele foi preso. Esse ano, ano passado, se não me engano, né? Mas eu acho que agora está em regime aberto. Então, ou seja, Maluf todo mundo já conhece, e Tancredo Neves, ele significava a esperança. Obviamente, ele teve uma vitória cachapante na eleição no início de 1985. Agora, aí é que entra a cena cinematográfica. Tancredo Neves, um cara já para lá dos 80 anos, aquele cara assim que você olha para ele e você diz assim: poxa, eu acho que esse cara vai viver mais uns 15 dias, né? Tipo aquela, né? Aquela pessoa assim que exala a saúde, com uma cara, né, de jovial, uma cara assim saudável. No dia 15 de março, ele assumiria a presidência da República. No dia 14, ele passou mal, né? Passou mal, teve um ataque lá, foi internado no Hospital da Aeronáutica de Brasília, e todo mundo, o Brasil inteiro, né? Cadê o presidente? O que está acontecendo com ele? Qual vai ser o futuro do nosso país? Cadê o presidente? Né? E aí, para dar aquela disfarçada, o que fizeram?
né, para falar assim, olha, povo, tá tudo bem, o presidente já vai voltar, tá tudo certo. Foram lá e tiraram uma foto para tranquilizar o povo. Só que, quando você estender a foto, eu não sei se você vai ficar bem tranquilo ao ver essa imagem, né? A de cima. É isso, é essa. Poder dar aquela esticada. Sim, você olhando essa cara dele, né? Tipo, né? Assim, uma cara assim, que quem tá com o olho assim, 1% aberto, né? Tipo assim, né? Tipo assim. Entendeu? Ele já estava ali conversando já com os anjos, né? Exatamente. Né? Estão até segurando. E aí, tem até uma história que dizem que a enfermeira está atrás do sofá com um balão ali de soro para poder, mas só que ela não podia sair porque o povo ia ficar preocupado. Mas enfim, essa foi a foto que foi lançada para os jornais dizendo, tá tudo bem com o presidente, né? E aí você pode observar que não estava tudo bem com o presidente, e ele ficou naquela. E José Sarney, que entrou de bicão na parada, falou, e aí, o que eu faço? Não sei o quê. Dia 21 de abril, no dia do Tiradentes, Tancredo Neves morre, e oficialmente quem assume é o presidente José Sarney. Né? Muito doido, né? Muito doido, porque ele entrou para compor chapa, ele falou, tá tranquilo, só que o presidente, um dia antes, deu ruim e estava sem condição de comandar o país. E aí, é nesse momento que entra a chamada Nova República, que é a última aula que a gente vai ter na aula que vem, semana que vem, para a gente poder fazer uma breve revisão dos 5 tópicos do edital da ESA. Show de bola? Então é interessante a gente ver, a partir dessa nova república, que foi uma nova república que não desmoralizou, vamos dizer assim, a obra dos governos militares, né? Não foi uma tomada do poder pelo povo destruindo Brasília, né? Foi uma tomada de poder através da consciência lenta, em que os deputados, dentro daquela limitação, foram lá e impuseram uma derrota à ditadura, junto com a sociedade civil, com vários fatores. Ok? Então é interessante que a gente observa que Sarney, ele é eleito, toma posse como presidente e governa o Brasil ao longo dos próximos 5 anos. Ok, gente? Show de bola? E Sarney, ele vai tentar, como a gente vai ver na próxima aula, solucionar o problema da chamada inflação a partir de planos econômicos, que é super importante para a gente entender para a prova da ESA. Show de bola? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém tem uma dúvida, comentário? Tudo certo? Vamos fazer exercício. Aqui eu vou pedir aqui para vocês que estão aí de trás, se puder dar uma chegada para frente, porque são exercícios extras de outras provas sobre a ESA. Então, portanto, só vai ficar aqui no slide. Ok? Enquanto isso, a gente vai fazendo exercício. Eu já fiz aqui essa apresentação para alguns que estavam aqui, né? Esse livro aqui é o livro da vitória, né? É o livro do profeta Luiz Koshiba, que é o cara que vai fazer, né? Ou melhor, as pessoas que fazem a prova da ESA retiram as respostas desse livro. Então, eu estou passando aqui para vocês folhearem, né? E quando vocês botarem a mão nesse livro, você fala assim, eu recebo, né? Ô glória! Oi? Federal, não entendi. Isso, exatamente.
Exatamente, né? Não, e foi como... Fala aí. Isso. Exatamente, né? Então, assim, esse livro aí é um livro básico, porque principal, porque é o que mais cobra na prova da ESA. Do Cotrim, geralmente cobra uma questão de 5, tá? Mas tem prova que nem cobra nenhuma, é tudo desse. Então, esse aí é a base aí principal para vocês fazerem a prova da ESA. Vamos lá, gente. Questão de prova militar. Vamos lá. O período compreendido entre 64 e 85, depois da deposição de Jango, o Brasil entra em uma nova trajetória onde o trabalhismo de Getúlio e o Nacional Desenvolvimento de JK fica no passado e um novo período da história surge, ou seja, os chamados anos de chumbo. Em relação ao período de pós-64, marque a alternativa o quê? Incorreta. Alternativa incorreta, ou seja, sobre o regime militar, todas essas estão certas, exceto uma. Vamos lá. A. O golpe preventivo ocorrido no governo Getúlio Vargas teve uma consequência grave para a divisão das Forças Armadas, que contribuiu para que os liberais e os da linha dura buscassem espaço na ditadura militar. Verdadeiro ou falso? O golpe preventivo ocorrido durante o governo Vargas teve uma consequência grave, a divisão das Forças Armadas, que contribuiu para que os liberais e os da linha dura buscassem espaço na ditadura, que acabou nas mãos dos linha dura, que passou a controlar o país. O golpe foi em cima de Getúlio Vargas, que instituiu o regime militar? Oi? Exatamente, né? Letra B. A doutrina de segurança nacional foi criada após a Segunda Guerra Mundial e adotada no final do mandato de General Castelo Branco, como a Lei de Segurança Nacional. Exatamente, mas só que olha só, a doutrina de segurança nacional, ela foi instituída durante qual governo do regime militar? A gente comentou isso. Só existe uma que está errada. 3 estão certas. C. A junta militar criada em 69 vetou um civil, o vice-presidente da Costa e Silva, a tomar posse do governo que fechou o Congresso, incorporou os atos institucionais à Constituição sob o título de Emenda Constitucional número 1 e impôs o general no comando. D. A partir de 74, com a ascensão de Geisel, a ditadura militar iniciou um processo de autodissolução controlada que só iria se completar em 85. Ou seja, qual é a única alternativa dessas que está errada? Com E maiúsculo. A, B, C ou D? Qual é a única alternativa que está errada? Erradíssima, erradaça. Qual que não diz nada com nada? Letra A. Alguém mais? Oi? Vamos lá. Letra A, ela está errada, logo é a alternativa o quê? Correta. O golpe preventivo ocorrido no governo Getúlio Vargas não foi com Vargas,
Foi com o Jango. Ok? Foi com o Jango. E aí, a questão ali embaralhou mais ainda, nada a ver, né? Tipo, linha dura, liberal, não sei o quê. Não, já está errado. Não foi durante o governo Vargas. Foi durante o governo Jango, João Goulart. Próximo slide. Vamos lá. O colégio eleitoral, agora constituído de forma regular, detém poder político incontestável para cumprir o seu mandato. A campanha para suprimi-lo constitui a audaciosa tentativa política para contornar o poder legitimamente adquirido no termo da Constituição vigente. Defender o colégio eleitoral contra essa investida intempestiva é um dever que é meu, que é do governo, que é de todos os parlamentares que o apoiam. Cumpre conter a ofensiva desencadeada contra as regras dos jogos aceitas para a eleição do meu sucessor. Presidente Figueiredo, no dia 16 de abril de 1984. O que estava acontecendo em 1984 no Brasil? Que foi justamente uma coisa contra, que aí deixou lá o general Newton Cruz indignado, mandou um cala-boca para o repórter. Em seu pronunciamento, Figueiredo critica o quê? Direta já? A fundação do PT e do PDT, a candidatura presidencial de Tancredo, os comitês de luta pela anistia ou a organização de luta contra a carestia. Ele está criticando uma medida que ele está acusando alguém, ou alguns, de tentar violar o direito. E a função dele é de proteger o governo. Segundo Figueiredo. Ele critica o quê? Letra. Exatamente, ele está criticando a direta já. Ou seja, se está dizendo na Constituição que a eleição para presidente é de maneira indireta, e tem um deputado aí do MDB, Dante de Oliveira, querendo que bota para direta, e o povo na rua, são golpistas. É a opinião do Figueiredo. Então você vê que a abertura política do Brasil foi, de fato, uma abertura controlada. Não foi uma abertura assim, vamos comemorar, vamos fazer um bolo para democracia. Não. Né? Vamos cumprir até o final meu mandato. Não estão gostando de mim? Só lamento. Né? Estão fazendo passeata contra o meu governo? Dane-se, não me interessa. O que me importa é que eu estou mandando e tem a Constituição a meu favor. Segundo o ponto de vista do presidente Figueiredo. O outro slide. Vamos lá. O governo de Figueiredo foi o último do regime militar. Esse presidente deu continuidade ao projeto iniciado no governo anterior de abertura do regime, designado pelos militares como sendo de maneira lenta, gradual e segura. No que se refere a esse governo, ou seja, do Figueiredo, o último, 79 a 85, pode-se afirmar que, ou seja, qual está correta? Pretendeu implantar uma reforma do Poder Judiciário que não foi aceita pela maioria dos deputados da oposição, e o governo impôs o fechamento do Congresso Nacional pelo período de 14 dias. Outra medida foi assegurar a efetivação das propostas da Arena por meio da elaboração do pacote de abril. É correto afirmar isso? B. É correto afirmar que a abertura política esteve entre os principais compromissos assumidos por João Figueiredo? Durante a sua gestão, promulgou a lei da anistia
em 79, em que os perseguidos políticos puderam retornar aos empregos e os exilados voltarem ao país? C. É correto afirmar que o crescimento econômico do país, designado milagre econômico, permitiu que a classe média tivesse sua renda ampliada, enquanto as parcelas proletarizadas tornaram-se mais pauperizadas? D. É correto afirmar que na economia observou-se que o país reconquistava o nível de importação na medida em que grandes nações industrializadas retomavam o antigo ritmo de produção? Sendo um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma grande quantidade de bens de consumo. Ou é correto afirmar que ele fez o plano SALT, que pretendia reorganizar os gastos públicos com saúde, alimentação, transporte e energia? Qual é a alternativa correta? Letra B de bola. Então é importante para você entender sobre o governo de João Figueiredo esse contexto em qual ele está inserido. Qual é o contexto? Contexto de abertura política, de pressão popular, né, e o contexto da transição do último presidente para a eleição indireta para o novo presidente, no caso Tancredo Neves, né? Então esse ponto é muito interessante da gente observar. E aqui, para finalizar, a gente vai fazer aqui exercícios extras, tá? Aquele que eu sempre mando para vocês, que são aquela lista de 10 exercícios que vocês estão recebendo, não estão? Né? Lá no grupo e tal. Show de bola, no Classroom, que é o que está em PDF. Cadê meu livro, hein? Cadê meu livro? Esse no sebo virtual. Tá lá no pendrive. Não é aquele ali, não? Ah, não. Tá no pendrive, aquele, na mesma pasta. Só que é a pasta exercícios. E pensei que tava aí. É pasta exercícios. Na próxima aula a gente vai tratar sobre o governo Sarney e Collor, ok? Em que a gente vai ver um breve panorama político, mas sobretudo econômico, que é importantíssimo de saber. Esse é o 23, né? Tem como dar um zoom aí? Mais um? Isso. 1. A situação de harmonia no Congresso entraria em crise nas eleições de 74. Marco importante do avanço pela retomada do Estado de Direito. O texto menciona as eleições parlamentares de 74 ocorridas durante o regime militar. Pode-se dizer que essas eleições, ou seja, foi a última eleição na qual entrou ali o Geisel à presidência. Né? Lembra que eu disse para vocês o que estava acontecendo? Fracasso do milagre econômico, crescimento de qual partido? Oi? Exatamente. Pode-se dizer que essas eleições representaram uma vitória significativa dos partidos da situação e eliminaram os esforços reformistas de deputados e senadores? B. Revelaram a ampla hegemonia de que o governo desfrutava nos estados economicamente mais fortes do Sudeste? C. Reforçaram a convicção de que o bipartidarismo era um modelo político partidário adequado para a consolidação da República Brasileira? D. Demonstraram insatisfação de parte expressiva da sociedade brasileira e provocaram forte reação do governo, que alterou as leis eleitorais para assegurar a manutenção do controle do Congresso.
expressaram a popularidade dos candidatos do partido de oposição e o desejo dos oposicionistas de manterem a ordem política, então, predominante. Qual é a alternativa que a gente pode dizer dessas eleições de 74? Qual delas é verdadeira, com V maiúsculo? Quem? Letra D de dado? Vamos ver. Quem mais aqui da aula presente? Oi? Letra D de dado, exatamente. Hã? Demonstrou que uma insatisfação. Então, o governo militar, quando ele cria, em 1966, o bipartidarismo, eles criam para quê? Para ter um melhor controle sobre o Congresso. Ó, tem os que são meu fechamento, tem os que são contra mim. Então, é melhor do que negociar com 30 partidos, só 2. Reunir só 2. Só que a partir das eleições de 74, ficou claro para os militares que esse bipartidarismo não estava sendo jogo para eles. Por quê? Toda campanha que existisse, toda campanha eleitoral que tivesse, e houvesse um voto maior para o MDB, não significava apenas a vitória de um partidinho. Significava um voto dizendo assim, ó, militares, não estamos aprovando o seu governo. Estamos votando na oposição. Tanto que essa ideia, ela vai ser defendida e elaborada principalmente pelo Figueiredo, para poder diminuir o nível da oposição. Aí separa o MDB, vira o PT, vira o PDT, vira um monte de partido separado que não tem reunião um com o outro. Tá? Então é exatamente essa, letra D. E vamos fazer aí a saideira, a última, número 2. Vamos lá. O general Geisel, candidato da Arena, venceu facilmente o representante da oposição em 74. O novo presidente iniciou o processo de flexibilização de sua política de distensão, que previa uma série de alterações parciais, abrandamento da censura e de medidas repressivas e negociações com setores oposicionistas. Seu objetivo era atenuar tensões decorrentes do exercício do poder sobre regras tão autoritárias e alargar a base de sustentação do governo através da cooperação de setores da oposição. Vamos lá. Apesar do anúncio da distensão política, durante esse governo ocorreram retrocessos nesse processo. Ou seja, a negociação com a oposição não foi uma linha reta e crescente. Foi justamente um caminho torto e conflituoso. Por quê? Nesse governo teve um retrocesso representado pelo quê? A, pela imposição do AI-5 e a criação da UBAN. B, pela criação da ESG e pela proibição da Frente Ampla. C, pelo decreto da Lei de Segurança Nacional e outorga da Arena e o MDB. D, pelo adiamento das eleições de 78 e a criação do SNI. Ou pela imposição do pacote de abril pela Lei Falcão. Letra E, exatamente, né? Ou seja, o que foi a Lei Falcão? Candidato só, né, na selfie ali, bonitinho no status. Não podia falar nada. E alguém falava, tá ali o candidato, professor de história, 27 anos, dá aula em tais escolas, dá aula no Instituto Educarte, Nova Iguaçu, etc, etc. Né? Alguém falava, você não falava. O pacote de abril, que foi uma série de alterações que a gente viu que foram feitas, criação de senadores biônicos, alteração na regra da representatividade do Congresso, para poder beneficiar os estados do Nordeste, do Norte, que era fechamento com os militares, eleições indiretas para prefeitos e governadores, etc, etc. Gente, show de bola? Tudo tranquilo? Comentário, dúvida? Tudo certo? Então, ó, qualquer dúvida, fala comigo aí, ó, o Zé do Zap.
Para quem ainda não tem meu número, tiver alguma dúvida em história, dá um alô, né? Que o objetivo é ajudar. E já estamos aí chegando na reta final. Show de bola? Pessoal aí de casa também que está acompanhando. Tudo certo? Valeu então, gente. Até semana que vem que a gente vai encerrar a nossa matéria nova de história. Valeu!